Como a psicologia analítica interpretaria o Santuário de 16 milímetros, The 16mm Shrine, 1959. Uma mansão silenciosa se ergue como um relicário de um passado glorioso. Em seus salões amplos, cortinas pesadas filtram a luz do dia, e o ar parece suspenso no tempo. Barbara Jean Trenton, outrora uma estrela reverenciada pelo público, percorre os corredores com passos lentos, vestindo roupas elegantes que já não pertencem à época presente. Fotografias antigas repousam sobre móveis escuros, e um projetor de 16 milímetros ocupa um lugar quase sagrado na casa. Ao acionar o aparelho, a luz tremulante invade a sala, projetando imagens em preto e branco que mostram Bárbara jovem, admirada, cercada por aplausos, movimento e vida. Seus olhos se fixam na tela com devoção silenciosa, enquanto o som do projetor se mistura à sua respiração contida. Agentes, produtores e visitantes ocasionais atravessam a casa tentando trazê-la de volta ao mundo atual. Eles falam de novos contratos, de televisão, de mudanças inevitáveis. Bárbara, porém, responde com desdém e cansaço. O presente lhe parece rude, apressado, sem poesia. O passado, projetado na parede, pulsa com promessas não corrompidas. À medida que as visitas se tornam mais insistentes, a casa parece se fechar ainda mais sobre si mesma, como se resistisse ao tempo externo. Sozinha, diante da tela, Bárbara começa a falar com suas imagens, reconhecendo nelas uma verdade que o mundo exterior lhe nega. As cenas projetadas não são apenas lembranças, tornam-se um refúgio ativo, um espaço onde ela ainda é inteira. O brilho do projetor intensifica-se, e a fronteira entre a sala escura e o mundo filmado começa a se dissolver. O passado não apenas é visto, ele chama. No instante final, enquanto vozes do presente ecoam inutilmente pela casa, Bárbara caminha em direção à tela. A imagem a acolhe, a luz a envolve. Quando o projetor se apaga, a sala está vazia. Na película, Bárbara reaparece jovem, sorridente, caminhando ao lado de figuras do passado. A casa permanece imóvel, como um templo abandonado, enquanto o mundo segue sem notar sua ausência. Havia algo antigo em movimento naquela sala escura. A máquina começava a girar, e o feixe de luz cortava o ar como um fio invisível entre mundos. As paredes desapareciam lentamente, substituídas por sombras dançantes e rostos esquecidos. O tempo parecia conter a respiração enquanto a imagem ganhava vida. A trajetória de Barbara Jean Trenton manifesta um conflito interno profundo entre o eu que foi e o eu que persiste no presente. A narrativa se estrutura como a expressão de uma cisão psíquica, na qual a identidade atual não suporta a perda de sentido imposta pela passagem do tempo. O passado torna-se um território vivo, carregado de energia psíquica, enquanto o presente assume a forma de um espaço árido, desprovido de significado emocional. Bárbara encarna o arquétipo da persona cristalizada, aquela que se recusa a se desfazer da imagem que um dia garantiu reconhecimento e pertencimento. Danny Weiss surge como uma figura mediadora, próxima da função do ego adaptativo, tentando reconciliar Bárbara com a realidade objetiva. Hugo Rees representa a voz pragmática do mundo externo, uma manifestação fria do princípio da adaptação social, incapaz de dialogar com o universo interno da protagonista. A casa, envolta em penumbra, funciona como uma extensão da psique de Bárbara. As cortinas pesadas, a ausência de cores vibrantes e o som constante do projetor refletem um enclausuramento emocional. A luz do filme, em contraste, carrega calor, movimento e vitalidade, simbolizando a energia psíquica retida no passado. Cada objeto reforça a atmosfera de suspensão temporal, como se o espaço estivesse à espera de um ritual de passagem. Esse retorno às imagens projetadas ecoa mitos antigos de descida a reinos paralelos, como o mergulho de Perséfone no submundo, ou o fascínio de Narciso pelo próprio reflexo. A tela funciona como um espelho encantado, um portal onde a identidade se dissolve naquilo que foi idealizado.
Mal sabia ela que esse chamado não era apenas uma lembrança. Pouco imaginava que o caminho adiante não conduzia de volta, mas para dentro. O ar parecia mais pesado nos corredores. Cada porta aberta revelava um espaço que não conduzia adiante, apenas aprofundava o silêncio. Passos ecoavam sem destino, enquanto vozes externas soavam distantes, como se viessem de outra dimensão. Os ambientes da narrativa se configuram como mapas da psique fragmentada de Barbara Jean Trenton. A mansão não é um lar, mas um labirinto, onde cada sala preserva um fragmento congelado da identidade. O mundo exterior, mencionado, mas raramente visto, assume o papel de uma realidade ameaçadora, excessivamente iluminada, incapaz de acolher a subjetividade da protagonista. Bárbara manifesta a tensão entre a sombra do envelhecimento e a imagem idealizada da juventude. Sua recusa em integrar a transitoriedade revela um afastamento progressivo do self. Danny Weiss, embora empático, permanece limitado, incapaz de atravessar a barreira simbólica que separa a Bárbara do presente. A ausência de outras figuras femininas reforça o isolamento arquetípico da protagonista, presa em um diálogo exclusivo consigo mesma. A oposição entre passado e presente reflete uma polaridade psíquica que se mantém atual. A dificuldade contemporânea de lidar com o esquecimento, a obsolescência e a perda de centralidade. A obra antecipa de forma simbólica o fascínio moderno por imagens arquivadas, memórias digitalizadas e identidades preservadas artificialmente, onde o passado se torna mais habitável que o agora. O imaginário mágico se intensifica à medida que o projetor assume funções ritualísticas. O ato de ligar a máquina repete-se como um encantamento, uma invocação silenciosa que abre fendas entre realidades. O filme não apenas mostra, ele convoca. A casa responde, as imagens acolhem. A travessia se aprofunda sem retorno explícito, como um rito que já foi iniciado muito antes de ser compreendido. A luz agora não tremulava, ela envolvia. O som do projetor tornava-se distante, quase irrelevante. O espaço parecia ceder, como se aceitasse a dissolução de suas próprias fronteiras. No desfecho, Barbara Jean Trenton realiza um movimento decisivo em direção à totalidade psíquica, não pela integração, mas pela fuga definitiva do conflito. Sua individuação permanece incompleta, pois a sombra não é assimilada, é evitada. A escolha de entrar na imagem revela uma recusa em suportar a tensão necessária para a transformação interna. Os arquétipos presentes não se reconciliam. Danny Weiss permanece no mundo concreto, representante de uma possibilidade não realizada de mediação. O passado, personificado pelas figuras na tela, absorve Bárbara por completo, anulando qualquer diálogo com o presente. O self não se manifesta como síntese, mas como dissolução regressiva. À luz do terceiro milênio, o destino de Bárbara ecoa em sociedades que preferem habitar memórias idealizadas, realidades virtuais e narrativas reconfortantes, em vez de enfrentar a impermanência. A obra antecipa o inconsciente coletivo marcado pela nostalgia como refúgio e pela recusa do envelhecimento como trauma cultural. A travessia final não oferece redenção nem punição explícita. Oferece silêncio. Bárbara torna-se imagem, mito pessoal, presença eterna em um mundo que não exige mudança. O projetor se apaga, mas o arquétipo permanece ativo, lembrando que toda recusa da sombra cobra seu preço em forma de estagnação luminosa. Encerramento ritual. Você ouviu? Como a psicologia analítica interpretaria o Santuário de 16 mm, 1959.